Boa tarde, pessoal. Dando início a mais uma reunião clínica da equipe da geriatria da FMJ. Hoje a gente tem o prazer de contar com o Dr. Fábio Turnini. O Dr. Fábio tem geriatra, né? Tem o título de especialista pela SBGG, também tem o título de atuação na área de cuidados paliativos, diretor técnico da LPI do Retiro Suíço e um professor colaborador nosso da disciplina de geriatria da FMJ. Dr. Fábio, é um prazer receber o senhor aqui com a gente. Fique à vontade. Obrigado, Luiz. Agradeço a disciplina de geriatria da FMJ por mais essa oportunidade de a gente estar conversando hoje. E vamos falar de um assunto que é extremamente relevante e muito comum na prática clínica do geriatra, que é a anticoagulação no paciente idoso. E quando a gente fala de anticoagulação no paciente idoso, a gente tem que lembrar que o uso da terapia anticoagulante em idosos tem sido muito discutido, principalmente após o surgimento dos anticoagulantes orais de ação direta, os DOACs, né? Porque antes deles a gente só tinha os antagonistas de vitamina K, principalmente a varfarina, que era a nossa única opção de prevenção de um acidente vascular cerebral e de embolia sistêmica, em pacientes com fibrilação atrial, bem como prevenção e tratamento de tromboembolismo venoso, né? E pulmonar. Então, assim, a gente sabe que, atualmente, os DOACs tornaram-se uma opção melhor do que a varfarina na grande maioria dos casos da população idosa, por serem tão ou mais eficazes, e a grande questão aqui, que é o que faz a gente escolher eles, é que eles apresentam um menor risco de sangramento, principalmente de hemorragia intracraniana. E sabe que os DOACs têm menor interação medicamentosa comparada à varfarina, e principalmente alimentar, e não requer, na grande maioria dos casos, monitoramento laboratorial contínuo, que nem a gente faz com o nível de NR quando a gente está usando varfarina. A população idosa tem sido subtratada. E grande maioria desse motivo que ela é subtratada é o receio dos profissionais médicos quanto ao uso do anticoagulante. Seja pelo risco de queda, de sangramento do paciente, que já tem uma polifarmácia, paciente que já tem um comprometimento cognitivo. Logo, esses riscos, que são muito comuns nos idosos, têm que ser muito bem avaliados e adequadamente abordados. Por quê? O benefício da anticoagulação é muito evidente nos idosos. Os pacientes que conseguem anticoagular, você consegue diminuir de verdade o risco de complicação cardiovascular. A gente sabe que em pacientes com 75 anos ou mais, a incidência de sangramento relacionado ao uso de antagonistas de vitamina K aumenta em 5% a cada ano. Então, como consequência, os estudos mostraram que apenas 50% a 60% dos pacientes com critérios de anticoagulação por fibrilação atrial estavam adequadamente fazendo uso de terapia anticoagulante. E quem são esses novos anticoagulantes orais, que vamos dizer assim, que eles não são tão novos assim, né? Nós temos o inibidor direto da trombina, que é o representante da bigatrana. A gente tem os inibidores do fator 10A, a rivaroxabana, a apixabana e a edoxabana. E quais são as principais vantagens desses novos anticoagulantes? São um efeito terapêutico rápido. Eles não necessitam de um monitoramento laboratorial e com ajuste frequente de dose. E tem muito menos interação, tanto alimentar como medicamentosa. Também a gente sabe que os anticoagulações, atualmente são chamados de anticoagulação direta, demonstraram ser, no mínimo, tão eficazes quanto a varfarina em reduzir o risco de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em pacientes com FA não valvar. Quando a gente fala em FA não valvar, a gente está descartando estenose de válvula mitral ou uma prótese metálica, óbvio. O efeito da idade como fator de risco. A gente tem que lembrar que a idade é o principal fator de risco para as pessoas desenvolverem fibrilação atrial e tromboembolismo venoso. E principalmente quando a gente fala uma faixa etária maior ou igual a 75 anos de idade. Sendo a fibrilação atrial a arritmia cardíaca mais prevalente e está associada a aumento de 5 vezes no risco do paciente vir a ter um acidente vascular cerebral. E, obviamente, aumenta o índice de mortalidade e incapacidade pós um evento catastrófico como um AVC. E essa tabela, uma tabela clássica aí, um trabalho antigo, de 2001, que mostra a prevalência, principalmente, vocês podem perceber, os homens, né? Tem uma prevalência um pouquinho maior de fibrilação atrial em relação às mulheres,
E aí, quando a gente pega uma faixa aqui acima dos 80 anos, 7,2% das mulheres têm fibrilação atrial e um pouquinho mais de 10% dos homens. Então, assim, essa tabela é muito clássica para nos mostrar que a fibrilação atrial aumenta de maneira exponencial com o envelhecimento. Então, a idade, por si só, é um fator de risco para a gente desenvolver fibrilação atrial. É o que eu acabei de falar agora. E a gente tem que lembrar que existe um score, né, score de Chades-Vasque, que é usado para estratificar o risco de um indivíduo com fibrilação atrial ter um AVC. A gente sabe que pacientes com idade maior ou igual a 75 anos já ganham 2 pontos nesse score, de um total de 10. Esse mesmo score contempla a presença de hipertensão, insuficiência cardíaca, um AVC prévio, diabetes, comorbidades prevalentes entre idosos. E quando associados à idade, eleva o risco do AVC pela FA. Então, esse é o score de Chades-Vasque, deixando bem claro aqui, quando gostaria de salientar isso, que a idade maior ou igual a 75 anos já pontua 2, e se o paciente já teve um AIT, um AVC prévio, também é a pontuação de 2 pontos. Todos os outros é 1 ponto. Então, quais são os pacientes que têm alto risco de ter um evento de AVC com portadores de FA? Quando tem 2 ou mais pontos. E já nesses casos está indicada a anticoagulação plena, seja com varfarina, ou seja pelo uso de anticoagulante oral. E o risco intermediário, né, de 1 ponto, a gente pode fazer uma anticoagulação plena ou antiagregação, mas eu colocaria que a antiagregação hoje, nos nossos conhecimentos atuais, elas não vão prevenir um AVC, e aí, além disso, elas acabam por si só aumentando o risco de ter um sangramento. E quando a gente fala de tromboembolismo? Em relação ao risco de tromboembolismo, um estudo demonstrou também um aumento exponencial da incidência de tromboembolismo com o avançar de idade, passando de uma incidência de 30 casos para cada 100 mil indivíduos aos 40 anos de idade para 90 aos 60 anos de idade e para até 260 casos em 100 mil habitantes quando a gente está falando de uma população acima dos 80 anos. Outro estudo relatou um aumento do risco de tromboembolismo venoso de 18 a 28 vezes em pacientes com 70 anos, em relação ao comparado de 20 aos 29 anos. Ou seja, mais uma vez a gente está falando que a idade é um fator de risco para complicações cardiovasculares. E quais são os benefícios dos DOACs no idosos? A gente sabe que os resultados dos ensaios clínicos randomizados demonstram que os DOACs são eficazes a varfarina na finalidade de anticoagulação em pacientes idosos, seja por FA não valvar ou por tromboembolismo venoso. Esses mesmos ensaios, que compararam a eficácia e a segurança dos DOACs em relação aos antagonistas de vitamina K, contemplam a população idosa e foram realizados em indivíduos com FA não valvar e tromboembolismo venoso. Então, nesse estudo, cerca de 40% dos participantes já apresentavam uma idade de 75 anos ou mais, sendo a média de idade em torno de 70 anos. Essa tabela aqui é bem clássica, né, que são os principais estudos droga a droga, e quando a gente está aqui na linha de baixo, quanto da porcentagem dessa população acima de 75 anos foi avaliada. E a gente pode ver que, na média, todos os estudos, tirando o Aristóteles, que é da Pixabana, na média, 40% do estudo foi de idoso. Desses estudos foram de indivíduos acima de maior ou igual a 75 anos. Então, o estudo é o RELY, que foi o estudo da Bigatrana, o ROCT-AF, que é da Rivaroxabana, o Aristóteles, que é da Pixabana, e o ENGAGE, da Edoxabana. Esse estudo que eu coloquei aqui em cima é uma meta-análise que inclui os 4 novos anticoagulantes, com um total de mais de 30 mil participantes, com uma idade maior ou igual a 75 anos, referentes a 8 estudos, sendo 2 estudos com a Pixabana, 1 com a da Bigatrana, 2 com a Edoxabana e 3 com a Rivaroxabana. Essa meta-análise revelou redução dos eventos embólicos e do AVC em idosos com FA não valvar, além de demonstrar que os anticoagulantes de ação direta reduziram significativamente o número de episódios recorrentes de tromboembolismo venoso e de morte relacionada ao tromboembolismo venoso nos idosos com mais de 75 anos, que apresentavam um quadro de tromboembolismo venoso. E por que o idoso é tão subtratado? A gente sabe que a terapia anticoagulante é subutilizada no idoso, mesmo com evidência convincente dos benefícios da mesma.
estima-se que apenas cerca de 30% a 50% dos idosos sem contraindicação anticoagulação estão em tratamento. Ou seja, a gente tem quase metade dos idosos que teriam uma indicação formal e que não teriam uma contraindicação ao uso de anticoagulante sem ser tratado de maneira adequada. E, obviamente, a gente vê no nosso dia a dia a repercussão desse subtratamento. E por que é tanto risco assim? Por que existe tanto medo de anticoagular o idoso? Por causa das alterações fisiológicas do envelhecimento. Como? A gente sabe que o envelhecimento leva a uma diminuição da filtração glomerular renal, existe uma mudança na composição corporal, óbvio, existe uma diminuição da massa magra com aumento da massa gorda, a presença da polifarmácia e a presença de múltiplas comorbidades. Há uma maior preocupação do uso de anticoagulantes na população idosa. Esse estudo, que é o PNACLE, realizado com mais de 429 mil indivíduos com FA, com uma idade média de 71 anos, menos de 50% de todos os pacientes com alto risco de AVC pelo score de Chades 2 estavam em uso de terapia anticoagulante. E mais disso, o uso de baixa dose da preconizada, ou seja, uma subdose, também é muito frequente em idosos. E diferentemente do que muitos profissionais acreditam, a subdose não vai proteger adequadamente do risco do paciente vir a ter uma embolia e nem do sangramento. Isso foi confirmado, por exemplo, em uma corte populacional com mais de 55 mil indivíduos que analisou o tratamento em dose baixa, abaixo da recomendada. As recomendações e o cuidado da utilização dos anticoagulantes orais diretos são apresentados na seguinte tabela. Vamos lá. A gente tem eles. A dabigatana tem as doses aqui. A administração dela é oral. Ela tem que ser administrada com ou sem alimento. Ingerir a cápsula íntegra não pode ser partida. E uma coisa muito importante, tem algumas medicações que a gente não deve associar com o uso da dabigatana, que são antimicóticos, azólicos, ritonavir, ciclosporina, tracolimus, entre outros. A rivaroxabana também tem um grande detalhe. Quando a gente usa até 10 miligramas, a administração é com ou sem alimento. Quando a gente administra de 15 a 20 miligramas, os alimentos devem ser... você tem que se alimentar imediatamente após a sua administração, porque senão você diminui o nível sérico da droga. Nesse caso, as medicações já podem ser amassadas com água ou com suco, ou até papa de maçã. Às vezes a gente pega um paciente com disfagia, essa droga pode ser administrada dessa maneira, diferentemente da dabigatana, que você não pode macerar a droga. Outro detalhe importante, a sonda não deve ultrapassar a porção distal do estômago. Se caso passar, também não vai absorver a droga de maneira adequada. A pixabana também, via oral ou sonda gástrica, pode ser administrado de maneira até sem amassada, só que daí, se for ser amassada, você não pode administrar a droga com alimento. Agora, se o comprimido estiver íntegro, você pode administrar com ou sem alimentação. Também pode ser amassado, a gente pode misturar até numa solução de glicose 50 a 5% de 60 ml e você já administra a droga. E também outro detalhe, a sonda não deve ultrapassar a porção distal do duodeno. Em relação à edoxabana, os únicos estudos que a gente tem é via oral, a gente não tem estudos do uso dela em sonda, então a gente não pode usar. E aí agora a gente tem que colocar alguns poréns que fazem muito dos médicos, no geral, não usar os anticoagulantes nos idosos. Primeiro, o risco de quedas. A gente sabe que os idosos têm maior prevalência de múltiplas quedas no seu histórico. O risco de queda com potencial para desenvolvimento de um hematoma subdural é muitas vezes considerado como uma contraindicação para o uso da terapia anticoagulante em idosos. No entanto, esse risco é superestimado pelos médicos. Um estudo, eu enumerei aqui o número 1, 2 e 3, estão aqui os estudos. Um estudo demonstrou que o histórico de quedas não foi preditor independente de sangramento em pacientes em uso de varfarina. O risco de hematoma subdural decorrente da queda é tão pequeno que o paciente com FA e risco intermediário de um AVC, que seria 5% ao ano, na ausência de anticoagulação, teria que cair aproximadamente umas 300 vezes no ano para que o risco fosse maior do que o benefício de você anticoagular ele. Dessa forma, se o indivíduo apresenta alto risco de queda ou for um caidor, não se deve contraindicar a anticoagulação por esse único motivo. E quem são os pacientes que têm alto risco de queda? E é uma coisa muito comum no nosso pensamento como geriatra. São os pacientes que têm déficit cognitivo, são os pacientes que têm uma queixa de tontura crônica, que já têm uma fraqueza dos membros inferiores,
uma diminuição da acuidade visual e alteração da sensibilidade. Além disso, uso de drogas psicotrópicas, os pacientes que têm hipotensão postural, que já têm um equilíbrio ruim, que têm uma artrite, uma artrose muito severa, que consequentemente altera a marcha, e antecedente de queda, né? Quando ele caiu, a maior chance de cair novamente. Eu gostaria de comentar sobre esse outro estudo, que associou o tempo de exposição à FA com o declínio cognitivo. Então, assim, a gente acabou de falar das quedas, eu vou falar de uma outra coisa. A gente sabe que a atrofia do hipocampo e demência. Então, concluiu o seguinte, que quanto mais precoce o início de uma fibrilação atrial, maior a chance de comprometimento cognitivo, independentemente da presença do AVC. Esse estudo apontou que a presença de infartos silenciosos e tromboembolismo, juntamente com a hipoperfusão cerebral global, devido à insuficiência cardíaca, poderia ser o responsável pela alteração de aumentar o risco do paciente vir a ter o desenvolvimento de uma demência. Esse outro estudo, que incluiu 5.200 pacientes com FA, demonstrou que, além de diminuir o risco de AVC e AIT, aqueles em uso dos DOACs apresentavam uma diminuição de 51% no risco de demência em comparação com os indivíduos em uso de varfarina. Então, aqui é um estudo que mostrou uma proteção um pouco maior dos DOACs em relação à varfarina, um pouco maior que eu digo 50%, em risco de desenvolver demência. E aqui eu gostaria de falar de alguns cuidados especiais das drogas, para entender que nem todo DOAC um é igual ao outro. Vamos dizer da bigatrana. Como eu já falei anteriormente, não associar ela com antimicóticos, ritonavir, ciclosporina, tacrolimus, rifampicina, fenitoína, carbamazepina e erva de São João. E com cautela, amiodarona, quinidina e verapamil. E aí vai aquela famosa conversa, né? Geralmente, os pacientes que têm fibrilação atrial, por exemplo, geralmente precisa controlar ritmo, frequência cardíaca, e é muito comum o uso de amiodarona e verapamil nesses pacientes. Rifampicina, a gente não deve associar com antimicóticos azólicos, ritonavir e dronedarona. E com cautela, rifampicina, fenitoína, carbamazepina e erva de São João. A pixabana não deve ser associada com antimicóticos azólicos e nem ritonavir. Com cautela, rifampicina, fenitoína, carbamazepina e erva de São João. Edoxabana, a gente sempre lembrar que a dose no geral é de 60 mg uma vez ao dia, mas ela tem que ser reduzida para 30 mg quando o clínico estiver entre 15 a 50. Ou peso menor de 65 anos, associado a um dos inibidores da glicoproteína P. Por exemplo, verapamil, ciclosporina, eritromicina e cetoconazol. E ele pode ser ingerido com ou sem alimentos. Tem um início bem rápido, e lembrando que 50% da excreção da edoxabana é renal. E aí aqui é uma outra questão, né? Quando a gente deve ajustar as doses dos DOACs? Eu quero deixar isso muito claro, porque é aí que muitos médicos, por medo de sangramento, acabam usando uma subdose deles, e acabei de mostrar anteriormente, você não diminui o risco de um evento cardiovascular e você continua aumentando o risco do paciente sangrar. Ou seja, você não está protegendo ele adequadamente. Dabigatran, a dose habitual é 150 mg 2 vezes ao dia. Quando a gente abaixa, quando o paciente tem maior ou igual a 80 anos, ou quando o clínico estiver entre 30 a 49, a dose é de 110 2 vezes ao dia. Ou com clínico abaixo de entre 15 a 30, a dose é de 75 mg 2 vezes ao dia. Porém, essa recomendação só a gente consegue usar nos Estados Unidos, porque a gente nem tem essa droga nessa dosagem no Brasil. A rivaroxabana, a dose habitual é 20 mg. Quando a gente tiver um clínico entre 15 a 50 ml por minuto, a dose tem que ser de 15 mg ao dia. A pixabana, a dose habitual é de 5 mg 2 vezes ao dia. A gente ajusta a dose para 2,5, 2 vezes ao dia, caso pelo menos 2 dos critérios, tem que ter 2. Idade maior ou igual a 80 anos, um peso do paciente menos 60 quilos e um clínico maior ou igual a 1,5. Edoxabana, a gente não tem estudo com o clínico acima de 95 não deve ser usado, tá? A dose habitual, então, é entre 50 a 95 de clínico, de 60 miligramas. O clínico abaixo de 50 até 15, a gente usa 30 miligramas. E por que essa questão do clearance abaixo de 95? Porque nos Estados Unidos, quando o clearance está maior do que 95 ml por minuto, aumentou-se o risco de AVC isquêmico em comparação à varfarina.
Então, por isso que foi contraindicado o uso com paciente que tem um clínico acima de 95. A gente tem que sempre lembrar da síndrome da fragilidade do idoso, né? Que existe uma grande diferença entre idade cronológica e síndrome da fragilidade. O que é a síndrome da fragilidade? É uma condição associada ao envelhecimento, representada por uma deterioração da capacidade fisiológica dos órgãos e sistemas, com consequente impacto na resposta a eventos estressores. O que a gente entende disso, né? Que quando um idoso é cometido por qualquer injúria, o corpo, que seja um idoso frágil, o corpo responde de uma maneira muito mais lenta, de uma maneira muito mais... ataca muito mais, deixa a pessoa muito mais debilitada, vamos dizer assim. E a gente, nesses casos, a gente tem que individualizar o uso do anticoagulantes. Então, assim, um idoso vulnerável, embora não dependa de outras pessoas para a sua ajuda diária, muitas vezes os sintomas limitam suas atividades. Uma queixa comum é abrandar ou apresentar cansaço durante o dia. Existe a fragilidade leve, a fragilidade moderada e a fragilidade grave. Porém, quando a gente está falando de idoso vulnerável, fragilidade leve, moderada, grave, a gente individualiza a anticoagulação. A depender, a gente usa os scores de Charles-Vasquez, de Hasbled, para calcular o risco de sangramento. A gente vai ver individualmente, caso a caso, se existe a indicação ou não de usar anticoagulante. Agora, quando a gente não deve usar anticoagulante? Para um idoso que está com uma fragilidade muito grave. O que é uma fragilidade muito grave? Completamente dependente, chegando ao fim da vida. Normalmente, eles não podem se recuperar mesmo de uma doença menor. Ou um paciente que já não está numa doença em fase final de vida. Não faz sentido a gente ficar anticoagulando para prevenir um evento futuro um paciente que está nessas condições. Por isso que eu falo que a gente tem que individualizar o uso quando a gente fala na síndrome da fragilidade do idoso. Eu gostaria de falar sobre isso, que é muito comum também no nosso dia a dia, a presença da plaquetopenia, e aqui até que ponto a gente pode anticoagular ou não anticoagular um paciente que está apresentando isso. A gente sabe que nos estudos não existe um ponto de corte seguro acima do qual a terapia com DOAC não apresenta risco. Isso tem que ficar muito claro. Porém, quando eu tenho mais de 50 mil plaquetas, a gente pode usar com cautela. Porém, obviamente, a gente vai ficar monitorando esse paciente de perto, tanto para o contágio de plaquetas, como para ver se ele não está apresentando algum evento de sangramento. Entre 20 a 50 mil, a gente considerar metade da dose dos DOACs, se ele tiver mais do que um fator de risco para sangramentos. Então, metade para quando o paciente apresentar mais do que um fator de risco para sangrar. E menos de 20 mil. Aí, nesse caso, a gente deve evitar a terapia com DOACs. Que isso costuma ser um questionamento muito comum no nosso dia a dia. Até quanto de plaqueta a gente pode usar? Porque a gente sabe, abaixo de 20 mil, de maneira alguma. Acima disso, é caso a caso. E os anticonvulsivantes? Isso eu quero deixar bem claro também, que tem alguns estudos que mostram que as drogas anticonvulsivantes induzem enzimas hepáticas de forma relevante, reduzindo a eficácia da varfarina em certos DOACs. Estudos indicam que a carbamazepina, fenitoína e ácido valproico podem reduzir os efeitos do DOACs, pois induzem a atividade da glicoproteína P. Então, a gente sabe que carbamazepina com dabigatran e rivaroxabana não é contraindicado. E há uma redução de 50% do efeito da apixabana com o uso de carbamazepina. Então, carbamazepina realmente é uma droga que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está usando os DOACs. Eu, geralmente, a minha opção, dependendo qual for o motivo, é trocar a droga por uma outra que não cause esse risco. E quando a gente fala de pacientes de baixo peso, por exemplo, você está falando de um paciente com MC entre abaixo de 18,5, essa condição pode aumentar a concentração plasmática de qualquer DOAC, e aumentando, obviamente, o risco do paciente sangrar. O que a gente sabe disso? Que a rivaroxabana e dabigatran não necessitam de redução de dose nessa condição. Porém, quando o peso tiver menos de 60 quilos, requer redução da edoxabana para 30 miligramas por dia, e não de 60, que seria a dose habitual no paciente com função renal normal. A apixabana, ela é reduzida com um paciente que tenha menos de 60 quilos, desde que ele tenha uma idade maior do que 80 anos ou uma creatinina maior ou igual a 1,5. E a gente também reduz a dose pela metade, que era de 5 miligramas de 12 em 12, a gente usa nesses casos 2,5 de 12 anos. Mas lembrando,
tem que ter o peso mais uma dessas outras duas condições associadas. Só o peso por si só, não. E eu gostaria de aqui fazer uma lembrança do tratamento do tromboembolismo venoso, porque nem todos os DOACs você já pode iniciar eles no início do tratamento. Então, quando a gente for usar a dabigatrana e a edoxabana, essas duas drogas necessitam de 5 dias, no momento que você faz o diagnóstico do tromboembolismo venoso, uma embolia pulmonar, ter que usar a heparina não fracionada ou heparina de baixo peso. A gente tem que fazer essa ponte, tá, pessoal? Não podemos esquecer disso. Agora, a rivaroxabana, nesses casos de tromboembolismo venoso, a recomendação é de 15 miligramas 2 vezes ao dia por 21 dias, independentemente do clearance, tá? Para depois a gente ajustar a dose. A gente usa o tratamento hoje em dia de 6 meses, fazendo um tratamento estendido aí de mais 1 ano e meio. E a pixabana também tem essa questão. Nos primeiros 7 dias, diferente da rivaroxabana, que era 21, a pixabana são 7 dias que a gente usaria 10 miligramas de 12 em 12 horas, para depois abaixar para 5 miligramas de 12 em 12 e fazer um tratamento estendido, dependendo caso a caso, de 2,5 de 12 em 12. Então, isso tem que ser muito guardado mesmo, uma tabela muito importante do tratamento adequado do tromboembolismo venoso. Lembrando, então, que existe a possibilidade de tratar direto com DOAC, desde que seja a rivaroxabana ou a apixabana. E o tratamento, assim, eu coloquei uma tabelinha aqui, né, do tromboembolismo, são as doses da heparina não fracionada, da enoxaparina, lembrando que a enoxaparina, que é a mais comum da gente utilizar no dia a dia, é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, ou a gente pode fazer 1,5 miligrama por quilo subcutâneo uma vez só por dia. E a Fundaparinux, ela tem a dosagem de acordo com o peso do paciente. A gente aumenta a dose quando a gente está com o paciente acima de 50 quilos é uma dose, entre 50 a 100 quilos, e a 100 quilos é 10 miligramas. Gostaria de concluir chegando à seguinte mensagem. A idade, por si só, nunca deve ser considerada uma contraindicação da terapia anticoagulante. Pelo contrário, tem que lembrar que são os pacientes que mais vão ter eventos, que mais vão ter complicações, caso eles tenham, não sejam tratados. A decisão de qual melhor anticoagulante deve ser individualizada. Eu coloquei vários poréns, eu falei do idoso frágil, eu falei do idoso de baixo peso, falei dos pacientes que usam anticonvulsivantes, sempre atentar para aquelas drogas que devem ser evitadas. Então, às vezes, você está com um paciente que usa uma substância que, poxa, mas com a rivaroxabana não dá, mas com o outro dá para usar. Então, opte por aquele que não tem interação. E sempre considerando todos os fatores, os DOACs têm sido preferidos como primeira escolha nos idosos, por serem mais seguros do que a varfarina. Eu acho que essa é uma mensagem final que tem que ficar guardado para todos aí. A segurança, a eficácia e principalmente a redução do número de sangramentos, principalmente no sistema nervoso central, em relação à varfarina. Agradeço a atenção de todos.